Então, neste bloco, a gente vai continuar falando sobre as orações. Olha só. O que a gente vai ver agora são as orações coordenadas. Essas orações coordenadas, o que eu quero me deter é na parte das sindéticas, que é esse grupo aqui, ó, orações coordenadas sindéticas. Essas orações coordenadas sindéticas são aquelas que usam as conjunções. Então, um dia na vida, a gente estudou que as aditivas era o e e o nem, não só, como também. Um dia a gente estudou que as adversativas eram mas, porém, contudo, entretanto, não entretanto, enfim, as adversativas, as que se opõem. Lá nas alternativas, a gente estudou ou, seja, quer, todas que vinham aos pares, né? Nas conclusivas, a gente estudou portanto, logo, então. Nas explicativas, porque, pois, enfim. Então, esses grupos, essas conjunções, elas vão ser sempre separadas por pontuação. Zambelli, todas? Não, todas não. Tem uma exceção aqui, ó, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas é legal da gente saber o seguinte, ó. As orações coordenadas devem sempre ser separadas por vírgula. Orações coordenadas são as que indicam, e aí são 5 grupos. Adição, alternância, adversidade, conclusão e explicação. Já deixei no material um exemplo de cada, 2, 3 exemplos de cada, tá? Então, para a gente já ficar atento que as orações coordenadas, sindéticas coordenadas, são 5 grupos. Então, olha só, todos os alunos gostarão dessa dica, no entanto, não há chances de ser cobrada na prova. Legal, o que a gente vai ver agora é o seguinte, ó. Note que nós estamos falando de orações. Orações é mais de um verbo. Na primeira frase, eu tenho esse verbo aqui, ó. Então, análise sintática pura. Quem é que gostará? Resposta: todos os alunos. Todos os alunos é o sujeito da minha frase. Se eles gostarão, gostarão de quê? Dessa dica. Objeto indireto. Meu verbo é transitivo indireto. Acabou a frase. Tá. Ah, legal, Zambelli. Todo mundo vai gostar, mas e daí? Porém, contudo, entretanto, no entanto, uma vírgula antes. A partir de agora, eu vou coordenar a outra oração. E a outra oração tem suas brincadeiras. Não há chances de ser cobradas. Quem é que não há? Para. É o haver no sentido de existir, não tem sujeito, tem objeto, tá lá o objeto dele, tá lá o nosso adjunto. É uma outra frase, é uma outra oração. E aí o detalhe é, ela é introduzida por um nexo, ela é introduzida por uma conjunção. Então, se ela tem uma conjunção, e essa conjunção é adversativa, o que acontece na minha frase? Vírgula aqui, ó. A vírgula marca exatamente essa conjunção adversativa, tá? Todas as orações, todos esses grupos de conjunções sempre são isolados por pontuação, tá? Então eu coloco assim, ó. Seja no concurso, vírgula, seja no vestibular, vírgula, português sempre cai para todos, pois é a melhor matéria do mundo. Olha só, o que eu estou te mostrando? Seja, não interessa. As conjunções sempre são isoladas por pontuação. Não interessa qual conjunção, aditiva, adversativa, alternativa, todas são isoladas por conjunção. Todas são separadas por conjunção, são isoladas da oração paralela. Essa vírgula sempre é obrigatória. Tudo bem?
Então tá, olha só o que a gente acabou de ver. Que essas orações coordenadas, elas são divididas as que não usam as conjunções e as que usam. As que não usam se ligam pela pontuação. As que usam se ligam também pela pontuação. Ah, mas são todas assim? Não. Português sempre tem uma exceção. Tá aqui a nossa exceção. Olha só o que vai acontecer agora. Diz a regra assim. Para separar orações coordenadas sindéticas, ou seja, orações são verbos, coordenadas são verbos lado a lado, sindética com conjunção, ligadas pelo E. E aí ele diz assim, ó, ah, sempre? Não. Só com sujeitos diferentes. Se eu ligar essas conjunções pelo E e for o mesmo sujeito, não rola. Então vamos fazer um esqueminha aqui, ó, para ficar bonito, para a gente estudar melhor. O esquema é assim, ó. Peguei a palavra E. E aí eu vou ligar assim, ó. O E marcando sujeitos iguais é uma coisa, ligando sujeitos diferentes é outra. Sujeitos iguais é sem vírgula. Sujeitos diferentes é com vírgula. Ah, essa vírgula é obrigatória, Zambelli? No. É uma vírgula facultativa. Essa vírgula pode ou não estar. Ah, mas eu já li uma vez que o cara disse que era obrigatório. Mas isso é gramático grande. Os caras que a gente consegue derrubar, entrar com recurso, dizem que essa vírgula é facultativa. Então essa vírgula vai ser considerada facultativa, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. As pessoas assistiam aos protestos pacificamente e a polícia respeitava a todos, tá? Então um sonho aí que a gente queria ver. Olha só, quantas orações eu tenho neste período? Eu tenho uma oração aqui e tenho outra oração aqui. Cada verbo no seu quadrado, cada verbo no seu quadrado. Não interessa. Cada verbo tem os seus brinquedos, seus sujeitos, seus complementos e assim por diante. Então olha só, quem é que assistia? As pessoas. As pessoas é o sujeito dessa frase. Quem é que respeitava? A polícia. Sujeito dessa frase. Então eu tenho sujeitos diferentes ligados pelo E. Sujeitos diferentes ligados pelo E, olha o que o cara fez aqui, ó. Botou uma vírgula. Tudo bem, tá certo? Agora, observa a minha frase de baixo. Os sentimentos podem mudar com o tempo e as pessoas não entendem isso. Beleza. Quem é que pode mudar? Quem é que pode mudar? Os sentimentos. Os sentimentos é o meu sujeito de podem mudar. Agora, quem é que não entende isso? As pessoas. As pessoas é o meu sujeito 2. Então, olha só. Sujeitos diferentes ligados pelo E. Não tem vírgula. Tudo bem, não tem problema. Não há problema algum. O detalhe é que é uma vírgula facultativa. Só é uma exclusiva. Só o E, o mimadinho de todos os coordenados, é que tem esse esquema. Agora, olha que pergunta legal para a gente pensar para uma prova. A prova te pergunta assim. Poderíamos tirar o E da linha 12 sem prejuízo para o sentido e para a correção? Sim, poderíamos. Poderíamos tirar a vírgula, e aí fica o E. Tirar a vírgula sem prejuízo para o sentido e para a correção? Sim, poderíamos. Tanto o E quanto a vírgula, nesse caso, resolvem o problema. O drama é, se eu tirar o E, ela deixa de ser sindética, porque ela tem a conjunção, e vai passar a ser assindética, porque as assindéticas não usam as conjunções. Então, dá para botar E, dá para tirar, botar vírgula, tudo pode. O drama é, se eu deixar o E,
ela pertence a um grupo, o grupo das que tem conjunção, que são as sindéticas. Se eu tirar o E, ela pertence ao grupo das que não tem conjunção, ou seja, das assindéticas. Essa é uma sacada legal da gente cuidar. Muda a classificação. A pontuação oscila de acordo com essa ideia de sujeitos iguais e sujeitos diferentes. Legal? Toma cuidado, sempre é uma boa matéria para cair numa prova. Depois, olha que legal essa regra 4 aqui, ó. Agora a gente vai falar de um outro grupo de conjunções. O grupo das conjunções adverbiais. Vamos retomar esses conceitos então. Olha só. Essa ideia das conjunções adverbiais, ela funciona assim, ó. A gente estudou antes algo chamado de ordem direta. Sujeito, verbo, complemento e adjunto. E o que a gente vai ver agora se chama oração principal mais oração subordinada. Não desiste. Oração subordinada adverbial. Então, o que eu estou te mostrando? Que também existe uma ordem direta para as orações. A ordem direta é oração principal, que é aquela que não tem o nexo, é aquela que não tem a conjunção, e depois a oração que tem a conjunção, que é a oração adverbial. Ou está reduzida, e, enfim, tem um esquema ali, tem a ideia de advérbio. Quais são essas orações subordinadas adverbiais? São as ideias de causa, são as ideias de comparação, são as ideias de conformidade, são as ideias de condição, concessão, consequência. É matéria pra caramba, né? Te liga. As ideias de tempo, de finalidade e tá terminando. Proporção. Ô Zambelli, as integrantes. As integrantes não entram para essa parte da pontuação. As integrantes vão lá para o grupo das substantivas. O que nos interessa são as adverbiais agora. E a gente está falando que essas conjunções, todas essas conjunções, quando elas estão depois da principal, a gente vai ter uma ordem direta. Agora, se elas vierem antes ou vierem no meio, começa a pontuação, porque te dá conta do seguinte, ó. O que difere um adjunto adverbial de uma oração adverbial? Bom, é que adjunto adverbial não tem oração. E oração adverbial tem que ter verbo, tem que ter oração. Então, o detalhe está aqui, ó. Serve para separar orações adverbiais, são essas aqui, essas conjunções, especialmente quando forem longas. Então, olha só. Em determinado momento, ele ficou bastante estressado, porque não encontrava vaga para estacionar. Beleza. Então, a gente tem uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Uma boa pergunta de prova seria: o emprego da primeira vírgula e o emprego da segunda vírgula são justificados pela mesma razão? Resposta: não. Porque olha só, em determinado momento, nessa estrutura aqui, ó, essa estrutura, ela não tem verbo, ela não tem oração, mas ela me dá uma ideia de tempo, né? Em determinado momento, é uma ideia de tempo. Então isso se chama adjunto adverbial. Isso é só um adjunto adverbial, não é uma oração adverbial. Agora, por que não encontrava vaga para estacionar? Olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma conjunção, e eu tenho um verbo, ou seja, eu tenho uma oração subordinada adverbial, porque me dá uma ideia de causa, né? Então toda essa estrutura aqui, sublinhar toda a minha oração subordinada, ó, tá aqui. Tudo isso é uma oração subordinada adverbial. Ô Zambelli, vou ter que saber esses nomes todos loucos aí. Muito raro, muito raro. Vamos apostar que não precisa.
tá? Mas existe isso. Agora, olha só. Essa vírgula eu posso retirar. Por quê? Porque essa vírgula, ela é facultativa. Tá, mas por que ela é facultativa? Bom, porque está na ordem direta, né? Oração principal, oração subordinada. Lembra que o subordinado é que não é o principal, né? O subordinado é o peão sempre. Tá aqui, ó. Oração principal, oração subordinada. Agora, esta vírgula eu posso tirar? Posso eliminar aquela vírgula ali? Resposta, não posso, porque é um adjunto adverbial deslocado, né? Lembra que na ordem principal, o lugar do adjunto é sempre no fim. E ali ele está abrindo a frase. Então, aquela vírgula é obrigatória. A minha segunda vírgula é facultativa. Vou botar aqui então. Obrigatória. Aí digamos assim, tá, Zambé, eu odeio vírgula. Eu tenho vírgulafobia. Não quero botar vírgula ali. Tá, faço o que então? Como é que eu poderia eliminar aquela vírgula da frase? Olha só, para eu eliminar essa vírgula, eu vou pegar em determinado momento e jogo para depois de estacionar ou para depois de estressado. Para eu eliminar a vírgula, eu pego o adjunto e jogo para depois de estressado, ou seja, pego tudo isso aqui e jogo para cá, ou pego tudo isso aqui e jogo para cá. Estressado ou estacionário? A palavra é estressado. Por quê? Porque ele só está deslocado frente a essa oração aqui, ó. Eu estou te dizendo que quem é que ficou? Ele, sujeito. Ficou é um verbo de ligação, né? Bastante estressado é o meu predicativo. Ele ficou bastante estressado em determinado momento. É isso que eu estou te dizendo. Por quê? Porque não encontrava vaga para estacionar. Então, em determinado momento, para eu eliminar essa vírgula, ou seja, para eu colocar o adjunto adverbial deslocado no lugar, o lugar dele é aqui, ó, depois de estressado e não depois de estacionar. Por quê? Bom, porque é outra oração. Aqui já temos uma outra frase, ó. Já tem uma outra oração aqui. Então, a ordem certa... Vamos eliminar todas as vírgulas dessa frase? Vamos. Ele ficou bastante estressado em determinado momento porque não encontrava vaga para estacionar. Como essa vírgula aqui é facultativa, a gente pode tirar, não vai dar nada. Legal? Então, oração principal, oração subordinada adverbial. Agora, olha que legal que vai acontecer. Isso aqui, ó. Agora aperta um pouco. Porque o que acontece com essas orações adverbiais antepostas ou intercaladas à principal? Vai acontecer a mesma coisa que um adjunto adverbial. Vai acontecer o mesmo processo. Porque se eu pegar essas frases, essa oração subordinada e jogar para cá, é a mesma coisa que eu pegar isso e jogar para cá. E se eu pegar essa oração e jogar para o meio, é a mesma coisa que eu pegar esse adjunto e jogar para cá. Ou seja, não está na ordem direta. E a gente está preocupado aqui com ordem direta. Então, observa o seguinte, ó. Para separar orações adverbiais antepostas, a principal ou intercaladas, desenvolvidas ou reduzidas. Vamos adiantar a sua matéria aqui, ó. Desenvolvidas com conjunção. Com conjunção. Reduzidas sem conjunção. Mas lembra que as reduzidas, elas têm um sentido, né? Valem igual. Então, olha só. Como pretendia retirar-se logo, aproximou-se da porta. A palavra como, ela pode ser de três maneiras. Ela pode ser uma comparação, ela pode ser uma conformidade e ela pode ser uma causa. Se ela for uma comparação, a gente troca por igual a. Se ela for uma conformidade, a gente troca por conforme. E se ela for uma causa, a gente troca por já que. Te liga. Igual a pretendia retirar-se, conforme pretendia retirar-se ou já que pretendia retirar-se. Já que. Então, já que pretendia retirar-se logo. Toda essa estrutura aqui, ó, tudo isso aqui é uma oração subordinada adverbial. Oração subordinada adverbial. É ela que tem a ideia de causa,
de consequência, de comparação, de tempo, são aquelas orações ali. É um verbo que traz na essência essa ideia, tá? Então, o que ela fez? Isso aqui, aproximou-se da porta, é a minha oração principal. A oração principal é a que tem a informação base. É que a partir dela é que a gente começa a dar a ideia de causa e dar a ideia de tempo. Essa é a oração principal. Tá, e aí o que eu fiz aqui? Bom, te dá conta. Oração principal, quem é que tinha que estar depois? Oração adverbial. Mas eu pego a oração adverbial, que era para estar no fim da frase, e jogo para frente. Jogo para cá, ó. Então, esta vírgula passa a ser obrigatória. Obrigatória. Essa pontuação é obrigatória. Por quê? Porque ela quebra a ordem direta. Porque ela quebra a frase. Era para estar depois e a gente joga ela para frente. Por isso que tem que ter pontuação ali. Agora, nossas intenções, conforme todos podem comprovar, são as melhores. Ah, nem sei, não estou entendendo nada dessa porra dessa matéria. Tá, calma aí. Tu já tem noção de que aqui tem que ter essas vírgulas. Por que tem que ter essas vírgulas aqui? Porque olha só. Quem é que são as melhores? Resposta: nossas intenções são as melhores. Sujeito e o verbo, ó. Então, azul é minha oração principal. E aí, olha o que eu subordinei. Conforme, é uma ideia, uma conjunção conformativa, né? Então, ela está aqui. Conforme todos podem comprovar. Tá, quero eliminar a pontuação, eu quero deixar só uma pontuação. Então, a gente vai fazer o quê? Nossas intenções são as melhores. Vírgula. Conforme todos podem comprovar. Joga a oração que vale como um advérbio para o fim. É isso que a gente tem que estar atento. Se essas conjunções introduzem as adverbiais, o lugar delas é no fim, que nem os advérbios. Que nem essa ordem principal aqui, ó. Quando a gente tira isso e joga para lá, gera pontuação. Quando eu tiro essas conjunções do lugar, gera também. Foi para frente, foi para o meio, pontuação de qualquer maneira. Foi mais ou menos? Vamos de novo. Se eu botar assim, ó. Quando cheguei, vírgula, todos saíram. Vou pegar um cara aqui sem amigos. Ó. Quando cheguei, todos saíram. Oração subordinada, oração principal. Vírgula obrigatória ou vírgula facultativa? Vírgula obrigatória. Se eu colocasse assim, ó, todos, quando cheguei, saíram. Ó, a gente tem que começar a ter maldade no coração. O que eu tô te mostrando? Quem é que saiu? Todos. Ah, então tá. Então a minha oração subordinada tá aqui, quebrando a frase, e a minha oração principal tá quebrada. Não tem problema. Vírgula, vírgula. Essas vírgulas são obrigatórias. Agora, se eu colocasse todos saíram quando cheguei. E aí eu tenho uma possível vírgula aqui. Mas o que eu quero que tu entenda é o seguinte, ó. Estas vírgulas são obrigatórias. Mas esta vírgula aqui é facultativa. Por que, Zambelli? Porque está na ordem. Essa vírgula é facultativa. As outras vírgulas é que são obrigatórias. Por quê? Porque há uma quebra dessas orações. Só para a gente confirmar, para a gente entender o processo de vez agora. Tudo ou nada. Olha só. O que difere uma da outra? O que difere uma ordem direta simples de uma oração subordinada adverbial? Porque na ordem principal, eu tenho assim, na simples. Se eu colocar assim, ó. Cássio
revisou a matéria na aula. E se eu colocasse assim, ó, Cássio revisou a matéria conforme sabemos. Conforme sabemos. Olha só. Te liga. Conforme sabemos, tá? O que eu quero te mostrar? Quem é que revisou? Cássio, sujeito da minha frase. Revisou o quê? A matéria, objeto direto. Na aula, bom, na aula é só o lugar. É adjunto adverbial. Então eu tenho uma ordem simples, uma frase simples. Não há pontuação aqui, porque é sujeito, verbo, complemento e adjunto. Agora, observa a frase de baixo. Quantas orações eu tenho? Eu tenho duas. Revisou e sabemos. Então tá. Quem é que revisou? Cássio, sujeito. Revisou o quê? A matéria. Isso nada mudou. Agora o detalhe tá aqui, ó. Isso aqui tem verbo agora, então é uma oração. Ah, é conforme a palavra que está ligando. É uma oração adverbial. Porque é um nexo adverbial. Então é uma oração adverbial. Moral da história. Eles pertencem... O que isso aqui e isso aqui tem em comum? A ideia de advérbio. Mas toda a brincadeira é igual. Um tem verbo e o outro não. Então isso aqui é só um adjunto adverbial, isso é uma oração adverbial. Se eu pego isso e jogo para cá, tem pontuação. Se eu pego isso e jogo para cá, tem pontuação. É isso que a gente tem que estar atento. É isso que são as orações subordinadas adverbiais. Certo? Nesse bloco, a gente trabalhou com a ideia das orações. Tanto orações coordenadas quanto orações subordinadas. Orações subordinadas deslocadas, orações subordinadas no lugar. Destaque para a ideia da conjunção e, com sujeitos diferentes, com a pontuação facultativa. No próximo bloco, a gente segue falando de pontuação.